Finalmente. Vamos parar isso. Eu vou ficar com a luz um pouco assim, pra não- pra ela ficar ali. Jesus. Tá me ouvindo? Tô ouvindo você. Menina, foi transfobia agora, Amiga, viu? foi uma Foi transfobia babado. vez só é o nome da pesada. Ela... E chega gongô, mas vai dar certo. A gente é maior. Vai sim. Axé. Vamos fazer assim, vou começar novamente para ficar tudo bem organizado, certo? Aham. Vou apresentar de novo. Sejam todos bem-vindos à live. Essa live, ela faz parte do projeto Cinema em Movimento Circuito Universitário. É uma mostra de filmes que fala sobre direitos humanos, realizada pela MPC Filmes, e com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, o projeto acontece presencialmente de forma online, que são a partir das lives, e as exibições são gratuitas. Vocês podem assistir os filmes no Instagram da MPC Filmes. É só acessar lá o link da bio que tem todos os filmes e colocar a senha Circuito Universitário. E vamos começar o debate. A debatedora de hoje é a maravilhosa Aisha. Queria agradecer muito por você ter aceitado fazer parte dessa live para a gente conversar um pouquinho essa noite de sexta-feira sobre o filme Para Onde Vão as Feiticeiras. Então, vou apresentar a Aisha. A Aisha é uma travesti de 26 anos, cofundadora do coletivo LGBTQIA+, Leilane Assunção, e do espaço de empreendedorismo Oasis Headshop e Estúdio Transista, liderança travesti da cultura ballroom na cidade de Natal, ativista pelo direito e a liberdade do corpo travesti. Vem utilizando da arte como uma forma de sobrevivência desde 2017 através de performance e intervenções artísticas em algumas instituições federais. Então, Aisha, se você quiser, pode se apresentar novamente, ficar à vontade para falar também um pouco mais sobre você e as impressões que você teve sobre o filme. Vamos lá. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Passando aqui, mas tipo assim, a realidade da gata, né? Usando a mesma piada, porque eu achei ela muito boa, que provando que não é só um rostinho bonito, né? Tem que ter o quê? Tem que ter currículo, meu amor. A gata aqui, ela tem currículo no cheio. A louca. Mas agradecer novamente, tá registrado no seu perfil, a gratidão de estar nesse local, de a honra de você confiar em mim para estar aqui debatendo sobre isso. A gente está trocando as opiniões e está formando opiniões. Que era o que eu estava falando antes do nosso ataque transfóbico contra a gente. De. Oi, Ana. De é muito importante ter travestis nesse local de formadora de opiniões, né? E aí já começar hablando novamente de que assisti o filme hoje, eu entrei em prantos absurdamente em vários momentos de por ter me visto muito ali em muitos momentos e saber que outras das minhas já se viram muito naqueles momentos também, sabe? E pensar que há 20 anos atrás também tinha muitas pessoas passando pelos mesmos problemas que a gente passa hoje. Que aí o filme, pelo menos pela minha interpretação, ele retrata um documentário sobre uma performance de um grupo específico, um grupo LGBT, um grupo que tinha muitas minorias, tinha minorias de todos os babados, e aí vamos destrinchar isso de o quanto tinha muito embate também entre as minorias ali, tinha tipo assim muitas opiniões que se cruzavam, que se atravessavam, mas um pouco antes de entrar nesse assunto, eu fiquei pensando muito como o processo de criação de qualquer corpo LGBT ou qualquer corpo dissidente de produzir arte
é muito diferente. Tá vendo? Se eu fosse cisgênera, não estaria passando esse carro. Se eu fosse cisgênera, isso não estaria acontecendo comigo. É... Mas a gente tá passando uma de carro aqui. É só legal a live que começa. Mas o quanto o processo de construção de arte é muito diferente para muitos corpos, sabe? Então, por exemplo, eu falando enquanto um corpo LGBT, que inclusive no filme a gente consegue perceber muito isso, que eu não posso falar por toda uma comunidade. Eu não posso falar por toda uma minoria e eu não posso ser uma representação de todas as minorias, porque são muitas individualidades que existem em todos esses corpos dissidentes. E muitas individualidades que todos estão lutando para poder existir. Então, tipo assim, eu não posso falar pelas dores de todas as travestis. Só que eu posso falar sobre o como, enfim, é o processo para comigo. E eu percebo quanto a arte se torna muito nosso único local de expressão para a gente poder ter algum mínimo acesso à sociedade. Porque uma coisa que eles falam muito lá é sobre a falta de emprego, sobre a prostituição, sobre a falta de oportunidades, sobre as agressões que os nossos corpos sofrem por outras pessoas que também estão sendo frequentemente agredidas. O quanto, tipo assim, a luta racial muitas vezes atravessa muito a luta transexual, a luta LGBT, e quanto muitas vezes também a luta de identidade de gênero e tudo mais atravessa outros babados, porque estamos todo mundo no mesmo barco tentando existir. Sendo que é muito diferente para muitos corpos, né? E aí é isso que eu me senti muito impactada ali no filme, percebendo o quanto é cansativo a gente fazer uma performance que para uma pessoa cisgênera seria muito mais tranquilo estar à luz do dia. Então, tipo assim, o Pra Onde Vão as Feiticeiras me pegou num canto muito específico. Eu não estava esperando por isso. Devia ter avisado, inclusive. Teria me preparado melhor desse local de vulnerabilidade, sabe? O quanto, tipo assim, a gente colocar o nosso corpo à frente de algo, a gente colocar o nosso corpo na rua, à luz do dia, é a gente estar propenso a sofrer agressões de moradores de rua, que é um babado muito específico. O quanto a gente está propenso a receber vários tipos de agressões, sendo que eu vejo que a arte continua sendo o nosso único local de maior controle de segurança, mais ou menos. De, tipo assim, a gente conseguir ter um canto de segurança dentro da arte para o nosso corpo. Porque é o único momento que a gente pode se expressar com mais segurança, que a gente pode ser sem medo, que a gente pode de fato ser e ser respeitada, a gente pode falar quando a gente não está sendo respeitada. A arte e a cultura, eu percebo que se torna muito essa ferramenta pra gente de empoderamento, sabe? De tipo assim, quando a gente é artista, a gente precisa ter muita coragem, é babado. Não precisa, não é só ter dinheiro, não é só ter oportunidade, não é só isso. Envolve outra coisa, muitas outras coisas. Você produzir arte, eu percebo que pro corpo LGBT, pro corpo travesti especificamente, falando do meu corpo, o quanto eu preciso produzir arte. Porque não é uma questão de querer, de tipo assim, eu não quero produzir arte, eu não quero precisar disso, eu não quero querer tanto produzir arte, sendo que, tipo assim, a única possibilidade que eu tenho socialmente é poder ser quem eu sou. E ser quem eu sou de uma forma que vão me respeitar por isso. Então, tipo assim, a gente vive uma linha muito tênue, a gente que é artista aqui no Brasil. E eu percebo, tipo assim, assistindo esse filme, eu percebo quanta gente está lutando há muito tempo para essa linha tênue sumir, assim. De tipo, a gente não consegue sobreviver de arte no Brasil, sendo que, tipo assim, se a gente não produz arte, a gente não consegue ter um mínimo de perspectiva de vida. Quem é artista, de fato, e não tem o poder de poder exercer a sua arte, tipo assim, de você ter aquele momento que você olha, seus olhos brilham, é muito cruel, sabe? Porque nos tiram muita coisa. Nos tiram estudo, nos tiram família, nos tiram amizades, nos tiram relacionamento, nos tiram afeto. Sendo que
uma das coisas que ainda tentam, mas não conseguem tanto, é tirar o nosso brilho no olho, o nosso brilho do olhar quando a gente está produzindo uma arte, ou quando a gente está vendo uma arte, sabe? Tipo assim, ter assistido esse filme, por exemplo, ele me trouxe para um local muito específico. Tipo assim, eu chorei muito. Inclusive, chorei babado. Assim. Eu chorei muito. Mas, tipo assim, eu não tava chorando de dor. Foi uma. Doeu. Babado. Me levou em cantos da minha ancestralidade indígena. Me levou em cantos da minha ancestralidade travesti. Me levou em cantos que eu não esperava ter chegado nesse canto através da arte, porque o filme ele passa a ser essa arte. E ele me levou para um canto que é muito necessário a gente estar. E que, tipo assim, fui para esse canto porque quem produziu esse filme lá, ele criou esse canal para poder ter acesso ao que eles estavam produzindo ali agora. E, tipo assim, foi muito importante o impacto, porque você já tinha falado, só que eu tinha esquecido o brief quando você me mandou. Mas eu tinha esquecido que a Erika Hilton estava nesse filme. E, tipo assim, é muito absurdo ver a necessidade que ela estava usando desse local de fala que ela estava tendo para poder falar ali numa roda, que é esse mesmo local de fala que eu estou tendo aqui para com você, de falar o como a arte impacta a nossa vida e ver o quanto ela ter tido a oportunidade de falar, que foi gerada através da arte, foi gerada através da cultura, que tipo assim, a cultura eles não dá essa possibilidade de poder falar, da gente poder ser escutada. E o quanto, quando a gente é escutada, nos leva para cantos imensos. Olha onde está a Erika Hilton. Tipo assim, ela é o maior nome para a presidência do Brasil. No foco cheia, nem falando no meu mundo, na minha bolha. É que a gata, ela fecha muito no que ela tá fazendo. E tipo assim, esse filme, ele mostrou quanto as gatas estão lutando de muito tempo atrás. E assistir ele hoje me trouxe essa sensação de como eu tenho que utilizar e continuar utilizando a arte para me manter viva. Porque, tipo assim, quando a gente se mantém viva com a arte, a gente acende coisas nas outras pessoas muito absurdamente. Por isso que eu gosto de falar sobre. Gostei de falar sobre o que eu senti assistindo isso, porque todo mundo que consome arte, ele sente alguma coisa. A gente que produz arte, a gente está produzindo e entregando alguma coisa que está propenso a outras pessoas sentirem muitas coisas. Então isso é uma responsabilidade muito grande, ainda mais quando a gente é, por exemplo, um corpo travesti. Quando você é um corpo travesti, você está produzindo arte, você não está produzindo arte só para você. O local que você está, ele não é só por você, por mais individual que seja. Então é uma coisa muito mais importante. Tipo assim, agora você está aqui me dando a possibilidade de estar formando minha opinião. E tipo assim, quantas travestis hoje em dia são olhadas na rua com nojo, com tipo assim, vai entregar um. Se eu, aqui agora, que tenho a minha empresa, tenho o meu currículo que você mostrou, que não é um currículo pequeno, não sei. Se eu for entregar meu currículo, as pessoas elas não vão olhar para o meu currículo. As pessoas elas não vão olhar para o que eu estou disposta a fazer, o que eu estou disposta a entregar para aquela pessoa. O que vai importar é que corpo está entregando esse currículo, que corpo está produzindo essa arte, que corpo está frequentando esses locais, quais corpos estão na política, quais corpos estão lutando por a gente, sabe? E aí, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo o quanto a gente tem que pensar um pouco além, sabe? O quanto a arte nos dá essa potência. Ela nos dá essa possibilidade de nos dar uma potência muito grande de poder não só ser como fazer outras pessoas também serem. A gente incentivar outras gatas também a produzir suas artes, outras gatas a mostrar outros caminhos e perspectivas, mostrando que não é só prostituição, é o caminho, mostrando que, tipo assim, ah, você tem 60 anos, você não sabe ler, a gente pode aprender a ler. A gente pode tá melhorando, sabe? E aí dei uma viajada aí. Puxa aí, me volta pro chão. Porque É senão, muito bom você falar. Tá me ouvindo direito? Eu tô assim. fiquei anotando várias coisas aqui que eu fui lembrando também das nossas experiências, né? Que a gente já trabalhou juntas. E quando você falou sobre
sobre performar na rua, né? E sobre a possibilidade de performar na luz do dia, eu lembrei muito das experiências que a gente teve nas suas performances com a banda Demônia, né? Que eu sempre tinha que ficar intervindo com as pessoas iam pra cima de você. Enfim, sempre acontecia alguma coisa no meio da performance, né? E suas performances sempre eram muito fortes, junto de também um momento do show que era muito forte. E quando você fala isso, eu lembro muito das experiências que a gente tinha, né? Que você sempre teve essas experiências. Enfim, dessa questão mesmo de ocupar espaços públicos mesmo, né? Essa ocupação não é em espaços privados, mas na rua, em comércio, numa zona comercial, né? Em shows, em locais que também promovem o acesso à cultura, e que isso era sempre nítido, que o seu corpo era um corpo que estava incomodando lá e precisava de um monte de gente intervir no meio da sua performance para que as pessoas não fossem, por exemplo, pegar em você ou atrapalhar a sua performance, tirar o seu espaço. Não toca. This is my Sempre acontecia, approach. sempre acontecia muito isso, né? E é muito importante quando você fala sobre a arte e a cultura como esse espaço que nos possibilita ser gente, né? Ser humano. E E pode falar. que deixou, eu vou estar aqui para falar mesmo. Aqui a gente não tá no salão, eu vou interromper e falar. Mas de uma coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, as experiências com a banda Demônia foram experiências de performances em público, com um público muito diferente e público muito grande, com muita gente. E aí o que tá? Antes de eu entrar aqui na live, eu tava terminando o cabelo de uma cliente. Terminei o cabelo, vim direto pra cá. E eu falando que eu tava nervosa. E a gata tipo, amiga, tu nervosa? E aí, é esse ponto que eu acho interessante de falar. Porque eu sou uma pessoa particularmente muito tímida. Sendo que a arte, por exemplo, me dá a força de eu chegar no palco. Tipo assim, até eu subir no palco, meu amor, é um babado. Sabe? Até começar, eu fico nervosa, tensa. Que eu aprendi, inclusive, com Thaís Araújo. Que é importante a gente manter esse nervosismo. Porque mantém o brilho da gente, do que a gente está fazendo, sabe? E aí eu percebo que a arte, ela me dá essa possibilidade de ser uma coisa bem mais potente do que eu sou no dia a dia. É o que me faz chegar na cara do Imacho e falar, tipo, Mona, eu vou matar você. Artisticamente. Mas me dá esse empoderamento, sabe? Coisas que às vezes a gente esquece que a gente tem. Porque nos outros locais que a gente tá, nos tira essa força. E a arte não dá essa possibilidade. Pode falar. É muito bom ouvir você falando isso, porque realmente era isso que acontecia, né? Você estava ali numa performance com músicas que retratavam justamente esse espaço em que as mulheres, as pessoas com corpos dissidentes, enfim, vários tipos de corpos que juntos se tornam interseccionalidade de minorias, né? Sempre eram retratados como não pertencentes àquele local. Para contextualizar a quem está assistindo, a banda Demônia é uma banda de punk daqui, do Rio Grande do Norte. E todos os espaços em que a banda ia tocar, eu fui produtora da banda Demônia por um tempo, todos os espaços em que a banda ia tocar eram espaços onde tinham muitos homens super misóginos, enfim, machistas, racistas, e que era um impacto, uma banda formada por mulheres e que tinha uma equipe que era formada por pessoas LGBTs, que tinha uma pessoa que performava, que é um corpo travesti, dentro desses espaços assim que eram espaços hostis, né? Então a gente passou por essa experiência juntas e você falando me remeteu muito a isso, porque esse filme, ele fala em vários locais, assim, de um processo criativo, e que no meio desse processo criativo a gente começa a ver como a sociedade reage
ao processo criativo de pessoas LGBTs, né? E de corpos dissidentes. E aí a gente vê, por exemplo, a gente vê o planejamento da performance e como as pessoas vão reagindo com o simples fato deles estarem ali naquele local, assim, perguntando o que é isso, perguntam ou falam coisas ou tocam, né? As pessoas. E uma das coisas também que me tocou muito assim nesse filme, que você traz muito também, é também a questão das representações, assim. A gente percebe que em vários momentos eles entram em embate entre si, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é que você consegue estar nos espaços com esses embates, mas também com a interseccionalidade, né? Entre gênero, sexualidade, raça, classe. Como é que essa experiência chega para você nos espaços onde você está, nos locais onde você trabalha, no seu trabalho e no que você cria? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não consigo. Mas é uma base de aprendizagem, sabe? A gente vai aprendendo. Só, oi Vinícius. Fala, oi irmão, não sei pra quem de nós duas faz, foi pra você. Mas é um babado que eu achei muito interessante de se analisar num filme, que é tipo assim, um grupo dissidente numa performance, e aí chega um morador de rua, preto, totalmente homofóbico. E tipo assim, religioso nato, que começa a atacar esse grupo, e dentro desse grupo as dissidências começam a se bater entre si. E tipo assim, isso tudo por conta de um corpo que perdeu a possibilidade, a ponto de não ter possibilidade de ter uma casa, que começam a brigar com, tipo assim, uma pessoa negra com uma pessoa trans, com uma pessoa outro tipo de transexualidade. Todo mundo começa a brigar entre si, sendo que tá todo mundo ali com o único intuito, que é que a gente conseguir permanecer vivo. E a gente não está conseguindo porque uma coisa maior está atingindo todas essas dissidências. Como é que fala? Dissidências. Dissidências, isso mesmo. Porque existe um grupo específico que ataca essas dissidências. Palavra não, virou meu hiperfoco, vou falar só ela. Aí, aí eu. E aí isso é muita loucura, porque, tipo assim, uma luta começa a agredir a outra. E a gente perde o foco de quem é que está fazendo com que a gente se torne um corpo dissidente. O que é que faz com que o meu corpo travesti ele seja um corpo totalmente diferente. O que faz com que a arte que eu produza seja totalmente diferente do que uma arte branca, sabe? Então, tipo assim, isso tudo é muito complexo de ser falado e de ser executado, inclusive, porque, tipo assim, me colocando como objeto social, eu tive que criar minha zona de conforto, que é tipo assim, a minha empresa, a Oasis Head Shop, com o Estúdio Transistas, que é uma empresa colaborativa que tem a ideia de empregabilizar e profissionalizar pessoas trans, dando a possibilidade de elas viverem para além da prostituição. O pitch de 30 segundos. E eu tive que criar esse canto de segurança que aí o que tá, trazendo só uma reflexão sobre isso. Do quanto, às vezes, a gente não pode esperar esse local de segurança ser criado. Porque as pessoas não vão criar um canto confortável pra gente. Ninguém vai parar e fazer com que uma coisa seja confortável para você. E você não pode só chegar para essa pessoa que já está fazendo algo e cobrar dela qualquer coisa. Exceto se ela for política. Que aí é esse seu momento, inclusive, de vocês voltarem conscientes. Preste atenção nas propostas dos candidatos que estão agora, porque querendo ou não, falar sobre nossos corpos é falar sobre política. O nosso corpo é político, então a gente tem que entender muito bem como utilizamos nosso corpo socialmente. E entender sobre política é a melhor informação que você pode ter. Porque, enfim, é o que envolve tudo isso que a gente está conversando, basicamente. Mas uma tática de sobrevivência que eu sigo é tá criando esse meu local de segurança. Porque, tipo assim, eu cansei de procurar.
Babado, porque não existe. Porque tá todo mundo tentando sobreviver e as pessoas começam a matar para se manterem vivas. E isso é muito cruel. É tipo assim, é muito cruel com as outras pessoas. Tipo assim, um evangélico matar uma travesti porque tá na palavra de Deus e ele precisa ir pro céu e para isso precisa matar uma travesti. Que sentido faz, sabe? Então, tipo assim, a gente vai utilizando nosso corpo de uma forma muito política, a gente tem que usar de uma forma muito estratégica. Então, a arte, inclusive, voltando para esse assunto, eles nos dá essa possibilidade de a gente entender a importância do nosso corpo e aonde nosso corpo está, sabe? Falando um pouco sobre a cultura Ballroom, do nada aqui, que me remeteu isso, também aqui tem direcionamento, mas estamos livres. A cultura Ballroom, por exemplo, é uma cultura que ela funciona com a dinâmica de casas. E essas casas simplesmente são grupos de pessoas que se identificam com um único ideal, se unem e constroem juntas ali. Tipo assim, gente, pra mim é tão prático. Tipo assim, você concorda com a construção de uma pessoa, se junte com ela. Você não concorda, você não precisa se juntar com a pessoa que você não concorda com os ideais e nem precisa destruir o amiguinho, sabe? E aí a gente precisa aprender a fazer mais nossas coisas, porque, tipo assim, estão tentando destruir a gente. E a gente não tem força suficiente, igual a branquitude, para destruir eles iguais. A única coisa que a gente tem é a nossa união, é a nossa força. A gente tem força para além do que a gente imagina. Tipo assim, Erika Hilton, no filme desse filme aí, ela não imaginaria estar no local que ela está hoje em dia. Ninguém imaginaria. E, tipo assim, a gente subestima a força que a gente tem, porque a gente é ensinado a ter essa subestimação. Só que a gente é bem maior do que a gente pensa, sabe? Peraí. Me lembrou uma fala de Ave Terrena, quando ela diz que a gente precisa canalizar esses sentimentos para a criatividade, para evitar que eles se tornem autodestrutivos. Justamente isso, sabe? De tipo assim, a gente não pode se destruir, não pode se autodestruir, a gente não pode estar plantando essa destruição, porque tipo assim, a arte ela não é isso, inclusive. Porque a arte ela nos possibilita, inclusive, isso, é de transformar a nossa dor em criatividade, em arte, em peças artísticas, sabe? Tipo assim, a arte ela me salvou em muitos cantos de eu não poder, tipo assim, ir pra uma terapia, que eu não sabia me comunicar com uma psicóloga, sendo que quando eu ia para uma performance, eu fazia uma performance expressando todo o meu sentimento, transformando aquilo em arte, recebendo aplausos, tava tudo. Eu me toquei, as pessoas se tocaram, elas se aplaudiram, elas vão para casa bem melhor, a gente vai para casa bem melhor e tudo se melhora. Se as pessoas pensassem mais assim, seria incrível, sabe? Não sei se eu respondi a Blake. Respondeu sim. Inclusive trouxe outras coisas que eu quero que você fale mais um pouco sobre. Você trouxe sobre a cultura Ballroom, né? Mas é muito, muito, muito importante a gente ouvir você falando sobre o uso do corpo, né? Uhum. E eu acho que é exatamente isso que esse processo criativo que eles têm no filme faz a gente pensar sobre, e sobre isso também comentaram aqui, é sobre a gente transformar mesmo os nossos sentimentos, transformar o nosso corpo e toda essa bagagem em algo que sirva para outras pessoas que estão passando por processos que a gente já passou, sirva para elas mudarem, sabe, esse momento e que elas consigam também ver na gente outras possibilidades. Eita, acha? Tá aí? Tá me ouvindo? Voltou ouvindo agora. O que eu estava falando é que, Pode falar. tá, o que eu estava falando é que é muito importante ouvir você falando isso, né, sobre como a gente usa o nosso corpo para ser político, para criar e para a gente mostrar para outras pessoas também que estão começando a passar por processos que a gente já passou, que isso pode ser mudado de alguma forma, né? E mostrar também possibilidades, como você falou sobre sua empresa também,
o espaço de conforto, eu acho que é uma perspectiva muito importante de você criar o seu próprio lugar. E eu até falei na outra live com o Jane que quando a gente sonha, o nosso sonho já é se manter vivo, né? Mas quando a gente sonha, a gente tem que sonhar o nosso sonho mais ambicioso, que é aquele maior sonho que a gente tem, porque assim a gente pode criar de fato o nosso futuro, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu projeto da sua empresa e você fale também um pouquinho sobre sua experiência na cultura Balloon, né? E você falar um pouquinho sobre esse processo, porque eu acredito que se interliga também, de alguma forma, desse processo da Balloon e de ocupar espaços urbanos, né? De corpos dissidentes ocupando espaços urbanos aqui em Natal, o movimento e não só em Natal, mas no Rio Grande do Norte, o movimento vem crescendo cada vez mais e ocupando locais assim, onde geralmente a gente não costuma estar. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a cultura Balloon. Eu sei que você é uma das pioneiras na cultura Balloon daqui. E você falar também um pouquinho sobre o seu espaço de conforto, que é a sua empresa. Não sei. Mas vamos lá. Que eu abro menos, então, quem não tá acostumado, às vezes eu só vou falando. Às vezes tem uma linha de raciocínio, às vezes não. Mas sempre faz sentido. Às vezes também não, mas vamos lá. De que uma coisa que estando num corpo travesti, comecei a ter acesso, isso foi muito desesperador pra mim. Foi um processo, enfim, muito doloroso. De você não tem um local pra você poder sonhar. Tipo assim, quando a gente fala sobre as consequências estruturais da transfobia, sobre a transfobia estrutural, sobre o racismo estrutural, sobre a estrutura que a gente vive, como a gente é pisado na estrutura, a gente tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre o que é você não saber como vai ser o dia de amanhã. Ou você, tipo assim, lhe tirarem qualquer tipo de perspectiva. E isso é, tipo assim, quem já passou por isso entende o que eu tô falando. Quem não passou, como é que eu tento explicar? As pessoas não entendem o que é, tipo assim, você não saber o que você vai comer amanhã. Tipo assim, o que é você não poder sonhar. E você sendo corpo travesti, por exemplo, você não vê travestis bem-sucedidas. Você não vê travesti na farmácia, você não vê travesti à luz do dia. Você não vê outro corpo travesti. Então, tipo assim, a falta de ver outros corpos iguais aos nossos em locais nos gera um sentimento muito de insegurança, porque, tipo, como é que a gente sabe que a gente vai conseguir chegar lá também, sabe? Como é que vamos conseguir, tipo assim, quando a gente tenta, a gente não consegue, porque a gente sai da escola, a gente não consegue emprego, a gente não tem experiência, a gente não tem talento suficiente, a gente não tem network suficiente, porque às vezes é isso, para você conseguir trabalhar, você precisa ter um network muito bom e você precisa baixar a cabeça para muita gente que você não quer. E tipo assim, é muito humilhante às vezes a gente precisa existir. Aqui em Natal, especificamente. Mas passando por essa experiência de estar num local que eu não podia sonhar e eu passar a não só sonhar, como realizar muitos sonhos, foi muito absurdo para mim, porque tipo, eu comecei a idealizar todos os meus babados. Aí vamos contar minha história de vida aqui rapidamente, de forma resumida, mas que ainda assim é longa. De que era um corpo que tinha como fonte de renda principal a prostituição e ainda assim eu sempre fui muito artista. Então, tipo assim, eu sempre era sobrevivendo ou de prostituição ou de performance que eu fazia. Seja com banda demônia, seja, enfim, sempre com a arte ali envolvida. E eu nunca consegui priorizar as tranças, porque eu não tinha um canto de segurança para poder executar as tranças, eu não conseguia me dedicar para poder trançar, eu não conseguia melhorar o meu olhar empreendedor sobre a minha empresa, então depois eu não consegui desenvolver o meu CNPJ porque, enfim, não tive possibilidade, né? Não terminei o IFRN, não tive muitas possibilidades, sabe? E aí o que acontece? No meio dessas dificuldades, eu percebi
o quanto a arte conseguia me salvar, o quanto eu me sentia bem dançando, me sentia bem performando, e eu me juntei com algumas pessoas, porque as duas coisas aconteceram simultaneamente, e aí vocês vão entender a costura toda, da Balloon e do processo da construção da Oasis Head Shop. Então, Oasis Head Shop. Que, me sentindo confortável com a dança, eu me juntei com outras pessoas após entender o que é a cultura Balloon, entender que movimento é esse, porque é um movimento social que está chegando no Brasil recentemente, faz nem 10 anos ainda que a Balloon chegou no Brasil, e a gente estava percebendo que estava tendo movimentos em muitas outras cidades e a gente precisava fazer aqui. Então, me juntei com outras pessoas para poder trazer a Balloon para cá. A gente poder se juntar com outras pessoas que já sabiam o que era Balloon, começarmos a estudar sobre isso e ensinar o que era Balloon, de acordo com o que a gente sabia até então, porque a gente não tem como saber de tudo quando a gente está começando, né? Então a gente começou a ter esses grupinhos para estudar juntos o que era Balloon. E aí, junto disso, eu comecei a focar o meu tempo a melhorar nas tranças, a melhorar no meu olhar empreendedor, porque a gente percebe, quando entra no mundo empresarial, que existe uma linguagem específica. Tipo assim, a conversa que eu vou estar tendo, por exemplo, com a Luana aqui no estudo, a gente conversando enquanto amigas, é totalmente diferente da gente ter numa reunião. Então a gente vai entendendo sobre essas linguagens e eu fui começando a me dedicar a melhorar nisso. A, tipo assim, sabendo que o único movimento de empregabilidade que eu conseguiria ter seria o empreendedorismo, porque o mercado de trabalho convencional não conseguiria, porque ninguém quer empregabilizar prostituta, né? Ninguém quer empregabilizar travesti. Então era fora de cogitação eu ir para o mercado de trabalho convencional. Ainda mais que eu não tinha estudo, não tinha experiência. Minhas experiências, que inclusive é um babado muito específico, que quando você trabalha com arte, você não tem um currículo, basicamente. Você muitas vezes não consegue fazer o seu portfólio, você não tem noção que você precisa fazer o seu portfólio, você não consegue colocar no papel as artes que você está produzindo. E a gente passa a entender isso, inclusive, quando vai entendendo que a gente pode capitalizar a nossa arte, que a gente precisa entender como funciona o mundo administrativo, o mundo, enfim, capitalista. E aí eu fui investir nesse meu tempo no mundo das tranças e entendendo, quando eu comecei a trazer mais a Avon para cá, entendendo quanto a gente precisa de investimento financeiro também. Por mais que não seja só sobre dinheiro, o quanto a gente precisa investir dinheiro dentro da Balloon, que a gente precisa ter passagem e alimentação para ir. A gente precisa ter uma roupa bonita, a gente precisa se dedicar para aquilo. E eu fui percebendo também o quanto a gente não tem essa possibilidade, o corpo travesti não tem essa possibilidade. Como é que eu vou conseguir, sei lá, ir para uma ball com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, se eu não consigo entregar um currículo e ser aceita? Mais equipe a gente precisaria. E se não fosse um corpo travesti dando a possibilidade para um outro corpo travesti, a gente não teria possibilidades. Então eu comecei a sair desse local de estar pedindo para se auxiliar em salões, em estar querendo oportunidades em outros salões grandes, entendendo que eu poderia dar essa oportunidade para as outras pessoas. Travestis, elas poderiam ser minhas auxiliares, travestis poderiam ser auxiliadas por mim, a gente poderia criar, enfim, essa possibilidade de renda e essa possibilidade de profissionalização, que não é só sobre uma trança bonita, não é só sobre você entregar uma trança, é sobre você entregar uma trança profissional. E o profissionalismo envolve muitas outras coisas, sabe? E aí, nesses dois movimentos, eu fui percebendo o quanto a gente consegue aqui dar essa possibilidade de empregabilidade e profissionalização para corpos travestis e corpos dissidentes, corpos marginalizados. E o quanto esses corpos eles poderiam aí sim começar a estudar a cultura Balloon também, poderiam ter essa possibilidade de usufruir dessa ferramenta que é a Balloon, porque eu vejo que a Balloon ela passa a ser essa ferramenta de empoderamento, esse local de segurança para o corpo LGBT, não só LGBT, mas para o corpo, para um local que você pode explorar a sua feminilidade, você pode explorar lados artísticos, você pode explorar a sua beleza, o seu corpo, sua flexibilidade, e você gera muito esse movimento.
Então você pode se utilizar da ferramenta Baú 1, quanto os corpos travestis também pode se utilizar da ferramenta Oasis Head Shop. Que o que seria essa ferramenta da Oasis Head Shop? Seria justamente um local que você pudesse capitalizar aquilo que você gosta de trabalhar. Você gosta de trabalhar com maquiagem, a gente consegue fazer com que a gente se torne uma fonte de renda a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Porque muitas vezes, tipo, a gente não é retificado, a gente não vai entrar numa empresa com 100% de pessoas cisgêneras e a gente ser completamente respeitada. A gente não vai andar na sociedade majoritariamente contempladas por pessoas cisgêneras e ser respeitadas, sabe? Então eu percebi que a gente tem que fazer esse local pra gente. Então foi isso que me incentivou a criar o As Head Shop, ao Estúdio Transistas, porque era o Estúdio Transistas, me juntei com meu marido e a gente desenvolveu, foi dando essa nova cara de As Head Shop. Então, fui percebendo o quanto a gente precisa fazer por a gente, porque se não for a gente fazendo por a gente, ninguém vai fazer. E é basicamente isso. Upi! Sabe? Fez sentido? Fez sim, com certeza. Eu sabia que ia fazer sentido, porque eu acompanho os seus movimentos, né, desde uns aninhos assim. E eu anotei algumas coisas assim que eu fui pensando também diante da sua fala. É que você falou que, por exemplo, sempre performava, sempre estava vivendo de arte, apesar de ser também um espaço onde a pessoa vive muita vulnerabilidade, porque a arte e a cultura, ela não gera para a gente uma forma, vamos dizer assim, uma forma segura de viver. Tanto que eu sou artista, você e outras pessoas, a gente precisa sempre estar tendo outros tipos de renda para a gente sobreviver. A gente não consegue viver integralmente de arte, de cultura, infelizmente. E isso me tocou num ponto também de que, por exemplo, você falou sobre currículo. E os nossos fazeres artísticos, eles não são considerados no currículo, né? E é isso que você falou, né? Que eu acho muito interessante como você criou esse espaço. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Vou falar. Sim. Eu peguei esse ponto que você falou, onde você entra nesse novo, que uma coisa que eu fiquei pensando é o valor do nosso arte. Eu não estou falando sobre o preço, mas o quanto é pouco valioso. Do tipo assim, o quanto pra gente nunca é quanto é a sua hora de trabalho. Sempre é tipo, olha como vai ser uma ótima oportunidade para você trabalhar com a gente. Você pode ir com a alimentação e a passagem. E é isso. É tipo assim, quando é uma pessoa branca, é tipo, quanto é sua hora de trabalho? Ah, é R$ 500 a hora. Quero 5 horas sua. Só que quando é para um corpo nosso, quando é a gente, é tipo, ai, quer trabalhar 8 horas por R$ 100? Por favor, vai ser ótimo para você. Eu vou colocar o seu arroba lá embaixo. E se eu esquecer, você não pode reclamar, porque senão não trabalharei novamente com você. É assim que funciona. Continue. Ah, é verdade, viu? É desse jeito que funciona. E assim, para você, eu sei que sempre foi muito pior. Eu sempre acompanho você também nos seus trabalhos na noite também. São trabalhos onde o corpo da pessoa fica vulnerável. São horas de trabalho assim que não compensam, mas é como você falou, muitas vezes você não sabia quando é que ia ter possibilidade de comer naquele dia, né? E é muito interessante como você fala também que, por exemplo, dentro do espaço que você está criando como seguro, que é um espaço de arte e de cultura, é um espaço que vai gerar empregabilidade, que você pega os fazeres artísticos dessas pessoas, principalmente de mulheres travestis, e transforma na fonte dela de renda, né? Como você falou, maquiagem, cabelo. E você também impulsiona que elas é, saiam de espaços de vulnerabilidade como a rua, parem de passar fome. Sei que também não é uma realidade tão fácil o empreendedorismo, existem muitos entraves, mas é muito importante quando você fala que, por exemplo, leva essas pessoas também para Baú, né? Porque, como a gente estava falando, existem espaços que são espaços que a gente precisa criar para a gente conseguir sonhar, para que a gente consiga pensar no futuro. E eu sei que essas pessoas
numa situação de rua, numa situação em que não tem comida, que precisa se prostituir para poder ter o mínimo, assim, um mínimo bem mínimo mesmo, que é um prato de comida uma vez no dia, né? Que essas pessoas elas têm a possibilidade de estar acessando outros espaços. E fico muito feliz também que hoje em dia a Balrum está acessando vários outros espaços dentro do Rio Grande do Norte. E além disso, queria que você falasse também como é que você vê que o impacto das expressões artísticas e culturais LGBTs aqui no Rio Grande do Norte fazem uma forma de resistência e também criam espaços novos, né? Pode falar também de outras pessoas que você vê em outros movimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses espaços que são criados para que a gente consiga, além de sobreviver, ter uma qualidade de vida também, né? Mas um momento de felicidade que eu senti agora é pensar nessas duas ferramentas que estou fazendo parte, que é muito importante, que é a Oasis e a Balloon. É muito gratificante estar nessa construção e estar vendo a percebendo agora. Tu sabe como é a cabecinha da boneca, né? Percebendo agora o impacto do resultado que a gente trabalha tanto para fazer. Mas uma palavra que me veio na cabeça agora é acolhimento. Que muitas vezes a gente quer acolhimento, a gente cobra de outras pessoas que acolham minorias, sendo que a gente não dá esse acolhimento nem para a gente nem para o próximo. E aí isso é um grande babado. Que eu ia falar isso, que ia fazer totalmente sentido com a pergunta que você tinha feito. Eu esqueci qual era a pergunta. O que foi que tu perguntou? Foi sobre como você vê o impacto desses fazeres artísticos, desses espaços que estão sendo criados por artistas, pessoas LGBTs, aqui no Rio Grande do Norte, como isso se torna um espaço de resistência. Lembrei que aí é sobre isso, do acolhimento, de o como é importante a gente ser acolhido pelos nossos. Então, tipo assim, a arte, ela nos dá a possibilidade de, tipo assim, por exemplo, trabalhar numa equipe que seja 100% com pessoas LGBTs. Ou, por exemplo, como muitos projetos que você já me chamou, que é um projeto que você está à frente e que, tipo assim, a equipe foi feita por você, que é uma equipe que você transmite essa segurança. Que é, por exemplo, aqui a Oasis Head Shop, de a gente estar nesse local, de estar criando esse local de segurança e estar sabendo quem é que a gente vai colocar aqui no meio. Porque muitas vezes a gente tem que estar trabalhando com pessoas que são totalmente duvidosas. A gente tem que estar trabalhando em locais e trabalhando por coisas que não são respeitosas com a gente. A gente é obrigada a ver como é escravidão mesmo. E maquiada de oportunidade. O povo vem falar que é uma oportunidade, só que quando vai ver é uma laranjada babado, sabe, pra gente. E a gente tem que aceitar porque é aquilo que a gente tem. E se não for aquilo, o que mais vai se ter, sabe? E é muito importante ver o quanto mais as pessoas estão caindo na real, que a gente tem que fazer por a gente. E a gente tá cada vez mais vendo locais e grupos sendo criados pelos nossos para a gente, que, tipo assim, é a gente por a gente e acabou-se. E aí eu fico muito feliz, tipo assim, em estar à frente de alguns projetos como esse, em estar vendo você, por exemplo, na frente de locais como esse, produzindo coisas, vendo que as pessoas que estão entrando na produção cultural agora, essas novas pessoas que estão barbarizando muito nas produções, tipo assim, Nandril, fechando demais. Tem DK, barbarizando o babado que tá fazendo. Tem a Frisson. Tem muitas outras ferramentas que é muito importante o que elas estão fazendo por a gente também, sabe? E o como a gente também pode estar incentivando e incentivando ainda mais essas ferramentas, sabe? Que é um babado que você tá agora, que vai fugir um pouquinho da sua pergunta, mas só um fica ligado que próximo ano, inclusive, que eu tô levando a palavra, eu tô nem sendo paga. Leve isso para os seus superiores, viu? Que eu não tô sendo paga, mas eu queria. Próximo ano abre a Secretaria de Cultura aqui no Rio Grande do Norte. Há quantos anos não se tem uma Secretaria de Cultura aqui na cidade? O que significa?
é que simplesmente vai ter um local específico que lute pela cultura. E tipo assim, quem é a cultura da cidade? Quem está movimentando a cultura? Quem está fazendo cultura? Quem está produzindo cultura? Isso não é a secretaria que vai definir. Não é quem está trabalhando lá que vai chegar e falar: ah, você é produtor cultural, você já está produzindo. Você já é essa ferramenta, é uma ferramenta que a gente precisa aprender a utilizar urgentemente. A gente que produz arte, a gente que precisa de arte para sobreviver, a gente que quer melhorar enquanto artista, a gente tem que começar a utilizar essas ferramentas e não esperar cair na gente. Tipo assim, ai meu Deus, o 22 vai fazer um Pix para mim, eu vou produzir minha arte daqui a 10 anos. Gata, produza com o que você tenha e vá atrás. Porque a gente pode ter muito apoio. A gente tem muitos caminhos para a gente produzir o que a gente está fazendo. A gente, novamente, a gente é bem mais forte do que a gente imagina. Então, tipo assim, vai abrir a Secretaria de Cultura agora, vamos começar a colocar nosso projeto para frente, vamos atrás de descobrir como é que a gente consegue apoio, quais são os apoios que estão disponíveis para a gente, o que a gente pode fazer. A gente precisa de obter esse conhecimento, urgentemente. Conhecimento esse que até alguns anos atrás era privado para a branquitude. Era privado apenas para as normatividades, era privado apenas para quem estava dentro do governo. E quando a gente vai entrando dentro do governo, a gente vai percebendo que as carinhas que estão ali, elas não estão ali por conta da sociedade. Existe uma coisa chamada herança, que muita gente ganha seus cargos ali porque, enfim, vem de família por família, mas não está ninguém fazendo nada por a gente. Então a gente precisa começar a ter esse conhecimento de quem está regendo a gente, quem está controlando a gente, como estão controlando a gente. Estão controlando a gente porque a gente não está se permitindo ter acesso a conhecimento. A gente não quer ir atrás de política, a gente não quer ir atrás de políticos, a gente não quer saber quem são os políticos que estão agora para ser eleito. Aí por isso volta em qualquer coisa, o governo vai começando a fazer qualquer coisa por a gente vai tendo resultado bem de qualquer forma, porque a gente está esperando o fulaninho fazer uma coisa por a gente. O que você está fazendo pela sua arte agora? O que você está fazendo por você agora? No fucking shade, né? Porque agora, por não acreditar em mim, agora eu sou futuramente pioneira da cidade. Não sei, é logo. Mas é porque é esse babado, sabe? Tipo assim, eu falo isso, inclusive, nem pra querer lacrar com ninguém, nem pra sair aqui, ai, nossa, como lacradora. É pra gente se movimentar. Porque, tipo assim, a gente vai entrar no outro estado como o Bolsonaro, que aconteceu, e vão passar 4 anos perdendo a expectativa total. A gente tá com a possibilidade. Não é a melhor possibilidade do mundo. Tipo assim, ai, nossa, Lula, Natália Bonavides, PT, tudo ali. Sendo que, tipo, gente, é bem melhor que o Bolsonaro. Então vamos começar a se movimentar também, saber que a gente é uma grande ferramenta para a sociedade, que a sociedade é uma imensa ferramenta funcional. É uma ferramenta que funciona, mas não funciona para os corpos dissidentes. Ele funciona. Eu tô falando mal essa palavra. Né? É um sistema que ele funciona para branquitude, para normatividade, para cisgeneridade. Mas é uma ferramenta que funciona e a gente precisa aprender urgentemente a desenvolver a nossa ferramenta. A gente precisa entender a importância que o nosso corpo tem e onde a gente pode chegar. E a gente pode chegar muito longe, gente. Então, tipo assim, não vamos esperar fulaninho, cicraninho fazer, não. Vai lá e faça. Arrasou, amiga, na fala. É muito importante você falar isso, porque o acesso a políticas públicas é e tem que ser para todo mundo. E isso que você falou é muito importante porque a gente precisa sim ter conhecimento dos nossos direitos e deveres, é algo básico. A gente sabe que nem tudo é o que está escrito, mas que a gente pode se infiltrar dentro dos sistemas e que a gente pode sim e deve ter conhecimento do que é nosso por direito, porque a gente tem muita coisa que pode ser sim instrumento da nossa arte, que pode vir a conseguir financiar projetos, e não só isso, mas coisas simples e também espaços em que a gente consiga debater, porque também esses locais são locais de espaço que a gente consegue debater. E aí são locais que a gente pode sim acessar. E são locais que a gente pode
Por exemplo, aprender, porque não custa nada, sabe? Começar a aprender sobre. É muito difícil a gente ter essa informação, são informações que a gente está começando a ter acesso agora, mas são locais que a gente tem que estar ocupando por direito. E eu acho que isso que você falou é muito importante, da gente entender mesmo aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer conversar, os locais onde a gente quer nutrir mesmo, o que, os locais que a gente quer nutrir o nosso trabalho, o nosso espaço e se infiltrar dentro do sistema, porque o sistema está aí para a gente se infiltrar. E o babado, amiga, que é o que mais me revolta, porque o sistema ele foi criado para a gente justamente não fazer isso. O governo ele não quer que a gente se empodere. O governo ele não quer que a gente tenha acesso ao entendimento que eles são a ferramenta para a gente poder se potencializar. Então, a gente entendendo a importância que tem o nosso movimento, a gente consegue chegar em cantos que o governo, pelo menos o governo branco, cisgênero, eles não querem que a gente chegue. Então eles querem que a gente continue sendo pessoas ignorantes, que a gente não saiba do nosso direito, que a gente não saiba o que a gente precisa fazer, os nossos deveres também, querendo ou não, mas a gente também tem que entender qual é a base desses deveres, porque muitas vezes é uma base religiosa, é uma base cisgênera que, tipo assim, não necessariamente é um dever que você precisa cumprir, mas também é ter esse entendimento. Então é a gente começar a se entender para eles perceberem que a gente também está criando poder. E tipo assim, gente, querendo ou não, a maior ferramenta é a educação. Por mais clichê que seja essa frase, a maior ferramenta é a educação. Sendo que a arte é uma ferramenta para a gente poder educar. A cultura é uma ferramenta para a gente poder educar. A educação é também. Muitas coisas servem para a gente fazer educar e não é necessariamente dentro de uma escola ou uma faculdade. Educação, ela vem de muitas outras formas e a gente pode sim educar as pessoas através do nosso corpo e da nossa arte. Ai, arrasou, perfeito. Então é isso. Tem mais alguma consideração sobre o filme, sobre o debate? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Já foi assim, virtualmente, meu. Imagine Presencialmente, logo mas se mais, eu fosse vocês, eu não perderia. Porque eu não vou logo perder, não. mais Vou estar lá. a gente vai ter, né? E se Dia prepare. 8. Quem pegar onde meu amor é transfobia vai ser eu falando. Então, Ai, mas vai ser ótimo. Muito obrigada, viu, pelo debate de hoje. Foram levantadas questões muito importantes e fico muito feliz de hoje estar falando sobre várias coisas que você está fazendo, que você está construindo, que eu sei, né, o quanto você luta também para estar nesse espaço, para você ter o básico. E desejo muito saúde e espero você dia 8 lá na UFRN para a gente debater, porque vai ter travesti na Universidade Federal, sim, viu? E vai ser chique. e só para reiterar, ó, gratidão, amigo. Muito obrigada pela toda a confiança desde. Nada. Essa aqui é uma relação que, tipo assim, é um valor que preço nenhum nunca vai pagar. Então, muito obrigado. E, e até dia 8, né? Vão barbarizar na UFRN, federal, meu amor. Com matrícula ou não, estarei lá barbarizando com vocês. Muito Compartilha essa. obrigada a quem esteve aqui. Fico muito lisonjeada para quem esteve aqui até agora. E até mais, gente. Vamos nos ver dia 8. Cheiro. Beijinho.